Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Esse aqui é o rematch, né? A gente já teve um match do Alekhine contra o Max Euwe. Em 1935 o Max Euwe ganhou, venceu do Alekhine, foi por pouca diferença ali, mas venceu e se tornou o campeão mundial, tirou o título de campeão mundial do Alekhine. E agora a gente está em 1937, 2 anos depois, e a gente está tendo aqui o rematch, então, valendo o título de campeão mundial. A gente tem uma partida interessante aqui. Claro, quem tá de brancas é o Alekhine, ele tá desafiando então o Max Euwe, ele quer voltar, né, a se tornar o campeão mundial. E o Max Euwe de negras aqui. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Alekhine abre aqui com D4, temos D5 pelo Max Euwe, C4, C6, a defesa eslava, cavalo C3 e aqui imediatamente com D toma C4. E4, então agora as brancas ganham bastante espaço no centro, né, uma vez que o peão de D5 foi deslocado, e esse lance abre aí um ataque sobre o peão. E aqui o Max Euwe vai para essa linha com E5, né, tentando aí atacando, né, no centro. Bispo toma C4, E toma D4, e agora o lance cavalo aqui em F3. Olha que lance legal do Alekhine. Ele está deixando aí o cavalo de C3, e o Max Euwe joga B5. O que está acontecendo aí? Vamos dar uma olhada. Né? Se peão toma aqui em C3, na verdade, esse seria o melhor lance da posição, tá bom? Não foi jogado pelo Max Euwe, porque enfim, o Alekhine jogando o cavalo F3, deixando esse cavalo aqui, né? Dá medo de tomar, né? Se fosse qualquer outro jogador, se fosse um principiante, você capturaria rápido, né? De brancas, porque você fala, ele não viu, né? Mas o Alekhine, né? Deixando o cavalo aqui, bom, é claro que o Alekhine viu, mas ele tentou isso daí, né? As pretas ficam bem até, podem capturar aqui, mas qual que é a ideia toda, né? Depois de se peão tomasse aqui, a continuação seria bispo toma aqui em F7, tentando desviar o rei, para poder ganhar a dama, né? Mas aqui o rei não é obrigado a capturar o bispo, o rei pode continuar defendendo a dama com o rei E7, tá bom? E essa continuação é ok para as negras, por incrível que pareça. Depois de um lance aqui como dama B3... C toma B2, bispo toma B2 e dama B6 para trocar as damas, afinal de contas, com o rei aí exposto, né? Seria muito interessante trocar as damas. Poderia seguir com o bispo A3 cheque, e agora esse rei parece estar enfrentando problemas, mas ainda dá para avançar aqui, bloquear o cheque com C5. E aí depois de bispo toma G8, torre toma G8, dama toma G8, dama A5 agora dando cheque e vai poder capturar o bispo na sequência. Cavalo D2, dama toma em A3, dama toma em H7 e dama D3, a gente teria uma partida bem confusa, mas provavelmente um pouco melhor aí para as negras, tá bom? O material tá equivalente aqui, mas as negras podem continuar mantendo aqui esse rei no centro, e se as negras conseguirem com velocidade desenvolverem aí as suas peças, trazer, né, as peças para o jogo, vão poder ficar bem na posição, tá? Então era o melhor lance, mas claro, é muito difícil de um ser humano querer jogar isso daqui de negras, né? Isso daqui é realmente assim, para alguém, só pro Ivanchuk talvez, né? Jogar aqui, não, o Ivanchuk tiraria isso de letra, né? Aliás, ele provavelmente iria jogar aqui com rei E6, rei E5, né? Mas no caso aqui o Max Euwe não. Então aqui depois de cavalo F3, o Max Euwe não capturou em C3, que seria o melhor lance da posição, e jogou com B5, mas faz sentido, né? Agora o cavalo está atacado, o bispo está atacado, só que agora leva um tático bastante interessante, um golpe tático aqui pelo Alekhine com o cavalo toma B5, e esse lance é bem forte. Por quê? As negras se capturarem agora aqui em B5, bispo D5 é muito forte, né? Não tem como salvar essa torre, e seria uma posição muito boa para as brancas. Então depois de cavalo toma em B5, o Euwe continuou aqui com bispo em A6, e agora dama B3, fazendo uma pressão muito forte aqui em F7. Mais uma vez, né, não dá para capturar aqui em B5. Vai ter bispo toma em F7, seria uma continuação muito forte aqui. As brancas têm ataque aqui, provavelmente de checkmate com bispo F4. Vão ficar muito bem na posição, tá? Então dama B3 é um lance perigoso. As negras têm que fazer alguma coisa em relação ao peão aqui de F7. Por isso que ele joga o lance dama E7. E esse lance ameaça vir aqui para B4, dar um cheque. E quem sabe trocar as damas, aí forçar uma troca de damas, né? Por isso que aqui o Alekhine jogou roque. Então não permitindo aí a dama B4 com tempo, né? Com cheque. A partida seguiu agora com bispo toma B5.
Ô Rafael, volta aí, por que não toma de peão? Mais uma vez, sempre pelo mesmo tema, tá? Bispo D5 é muito forte e não tem como salvar a torre. Então aqui tomou de bispo, e a partida seguiu com bispo toma B5, e agora cavalo F6. Mais uma vez, Rafael, não tô entendendo essa partida, é muito maluco, por que não tomou o bispo agora? Né? Por conta do mesmo tema, tá, gente? Então fica simples se a gente lembrar sempre desse tema, tá? E aí não tem como salvar a torre, tá bom? Então é isso que está acontecendo aí na posição. Por isso que aqui foi jogado cavalo F6, desenvolvendo aí mais uma peça. E agora o bispo voltou para C4. Cavalo de bem D7 foi jogado, cavalo toma D4, ameaçando aqui em C6. E aqui o Max Euwe não vai defender C6, primeiro ele joga com torre B8, com o tempo aí sobre a dama, colocando a torre na coluna semiaberta, a dama tem que sair daí, dama C2, e agora dama C5, com ataque sobre o cavalo e defendendo C6. Vale dizer que a dama está muito bem defendida aqui pelo cavalo e pelo bispo, então não existe nenhum golpe tático, como o bispo toma em F7 para capturar a dama na sequência, porque a dama está defendida, tá bom? Então cavalo F5 foi jogado aqui nessa posição, cavalo em E5, bispo aqui em F4, desenvolvendo mais peças, cavalo em H5, atacando aí o bispo, e nessa posição o Alekhine faz um lance muito bonito para forçar algumas trocas aí na posição. Ele joga com bispo, toma em F7, cheque. O rei está atacado, não dá muito para você recusar esse sacrifício aí de bispo, então rei toma em F7 e agora forçou aí a troca de damas. Com dama toma em C5, bispo toma em C5 e agora quem está caindo é o cavalo aqui de E5, né? Bispo toma em E5. Então não foi bem um sacrifício, né? Na verdade foi o ganho aí de mais um peão no tabuleiro e além de tudo o Alekhine foi bem sucedido em forçar a troca das damas, né? Agora ele está numa posição realmente muito favorável. A partida ainda seguiu com torre B5, bispo aqui em D6. Mais uma vez o Alekhine quer fazer a troca de peças, afinal de contas ele está aí com quantos? 2 peões a mais? 2, 4, 6 contra 4, 2 peões a mais. Então seria interessante trocar. As pretas não podem capturar o bispo agora, senão o cavalo captura com duplo ainda, levando a torre na sequência. Então o bispo B6 foi jogado, B4 ganhando espaço, torre D8, a torre aqui já em D1 desenvolvendo a torre, C5, B toma C5, bispo toma C5 e agora o lance do Alekhine, torre D5 e nessa posição o Max Euwe abandona a partida, gente. Por quê? Né? Bom, agora o bispo está cravado, né? Senão vai cair a torre. Esse bispo está atacado 2 vezes pelo bispo e pela torre e não tem defesa aqui, né? No máximo você vai ter que sacrificar aqui o bispo por um peão. E aí depois de torre toma F2 você pode trocar ainda as torres. E agora esse cavalo tem que voltar aqui para cobrir essa diagonal. O bispo está defendido, né? Teria que jogar um lance como cavalo F6 e aí simplesmente bispo C5. E a gente tem uma posição com uma peça a mais aí para as brancas, né? Seria uma posição vencedora aí já para o Alekhine. Então por isso que depois de torre D5 o Max Euwe abandonou a partida, vitória do Alekhine. E aqui vale dizer que esse match aqui já foi diferente. No primeiro match do Alekhine contra o Max Euwe foi bem apertado, foi definido ali no finalzinho, uma margem pequena. Esse match já teve uma margem maior, se eu não me engano foi 15 pontos e meio para o Alekhine contra 9,5 do Euwe. Mesmo assim uma pontuação interessante do Euwe, mas uma vitória convincente aí do Alekhine em 1937. O Alekhine continuou campeão do mundo por muitos anos ainda, até 1946, se eu não me engano, 1946, isso, a Segunda Guerra Mundial terminou em 45 e o mundo estava ainda vivendo, né, o trauma após Segunda Guerra, e o Alekhine então em 1946, nessa época, vale dizer que o jogador Mikhail Botvinnik, jogador da União Soviética, estava crescendo muito no cenário internacional e estava sendo aí cogitado um match entre o Botvinnik e o Alekhine. Então seria um match valendo o Mundial. O Alekhine continua campeão do mundo depois de tantos anos, né, de 37 aí a 46. E finalmente a Federação Britânica confirmou que haveria então o match valendo o Mundial entre Botvinnik e Alekhine. Essa notícia foi dada num dia e no dia seguinte o Alekhine, antes de poder pegar o avião, antes de poder viajar, poder viajar, né? Foi encontrado então morto no quarto do hotel. Esse é um assunto muito polêmico, né? Assim, por que é polêmico? Porque o Alekhine, ele tinha 1000 possíveis razões para estar morto.
Por que eu falo isso? O Alekhine ele já vinha dando indícios ali de problemas de saúde, com cirrose, com muita bebida, talvez relatos de que ele podia estar com depressão, relatos de amigo, de cartas que ele tenha mandado dizendo que ele não estava contente com a vida dele. Ele já estava supostamente pobre, sem dinheiro, enfim, não estava mais conseguindo prosperar na vida, não tinha recursos, não tinha trabalho nem nada. O que ele vivia ainda era de algum dinheiro que ele ganhou com xadrez, mas que já estava se esgotando. Enfim, ele estava supostamente nessa vibe aí. Além disso, Alekhine ele foi durante muitos anos, inclusive durante a Segunda Guerra, ele estava meio do lado dos nazistas, tá? Então ele defendeu muito a Alemanha nazista durante esse período, inclusive fazia críticas a jogadores judeus, criticava os jogos e misturava, né? Ele misturava o crítico de xadrez com ideologias antissemitas. E, no entanto, é polêmico porque ele tinha muitos amigos judeus, enfim. O Alekhine tem uma vida polêmica, né? Então muitos poderiam dizer que ele foi um traidor da União Soviética, afinal de contas ele nasceu na União Soviética, depois se tornou um cidadão francês e ainda tinha ideias antissemitas, então provavelmente um traidor da União Soviética e poderia no pós-guerra, no final então da Segunda Guerra, estar havendo uma limpeza pela União Soviética dos traidores aí da pátria. É uma das teorias aí da conspiração. E outros fatores que levam a essa polêmica tão grande é porque a causa da morte dele não foi muito bem explicada, tá bom? Eu vou mostrar para vocês uma foto aqui, fiquem tranquilos, não é nada chocante. Uma foto aqui da cena, tá bom? Da cena aí da morte do Alekhine. Então essa é a cena, tá? Ele foi encontrado no hotel, esse é o Alekhine e essa então é a foto que tiraram da situação. O que foi alegado? Foi alegado que a causa da morte dele foi um entupimento da laringe, se eu não me engano, por carne, que ele comeu um pedaço de carne, entupiu a laringe dele, que ele então morreu sufocado, engasgado, tá? Pelo pedaço de carne. Pela imagem aqui, fica complicado acreditar nessa história porque o prato dele tá limpo, né? Vamos dar uma olhada aí, não tem comida no prato dele, então foi o último pedaço, né? Agora, alguém que tá engasgando não teria esbarrado em nada, teria sentado, né? Continuado sentado. Essas peças, olha o tabuleiro de xadrez aí. O tabuleiro continuaria intacto? Não sei, aí existem pessoas que defendem que o tabuleiro poderia ter ímãs. Enfim, eu não estou defendendo nenhuma versão, tá bom? Estou colocando aí a foto e os fatos. Outra coisa, por que uma jaqueta dentro do quarto do hotel, esse casaco tão grande? Por que eu estou falando isso? O próprio médico legista parece que anos mais tarde confidenciou para os amigos que na verdade ele encontraram o Alekhine com um tiro, morto na frente do hotel, na rua do hotel, e aí que supostamente teriam levado o corpo do Alekhine para o quarto do hotel e tentado fazer aí uma cena, e teriam portanto colocado um casaco nele para esconder o tiro. Não sei, não dá para dizer que né? Não dá para dizer que não é. O fato é que o Alekhine foi encontrado realmente morto nessa noite de 1946 e o atual então campeão mundial perdeu o reinado com a sua própria vida, né? Não jogando, não num match contra o Botvinnik, esse match não aconteceu, né? E aí, portanto, a gente tem o encerramento aí deste capítulo do xadrez com a morte do Alekhine. É um assunto polêmico, existe muito material na internet para vocês pesquisarem, tá bom? Vocês vão pesquisar se vocês quiserem, quem for curioso aí nesse aspecto, pode pesquisar, né, por todos os âmbitos aí. Uma coisa é fato, né? São muitos ângulos de vista diferentes possíveis para essa versão, para essa história. E a verdade, enfim, acaba sendo aí a interpretação de cada um, fica difícil de saber o que realmente aconteceu. Beleza, gente? A gente encerra então o capítulo do Alekhine e a gente segue a nossa playlist com a saga aí dos campeões do mundo de Labordouné a Magnus Carlsen, com o Mikhail Botvinnik, o próximo campeão mundial. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!